Olá pessoal, para quem não me conhece ainda, eu sou o Dr. Rodrigo Hipólito, eu sou advogado, sou especialista em legislação de armamento e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a classificação dos armamentos e a diferença entre calibres permitidos, calibres restritos. O pessoal tá me ligando e tá falando assim: doutor, eu tenho uma pistola 9mm, eu tenho um revólver 357, eu preciso levar essa arma? Calma, eu já adianto que não precisa. Mas nós vamos verificar agora, na classificação dos armamentos, quais são os armamentos considerados permitidos e quais são os calibres de armamento que são considerados restritos, tá? Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo de legislação voltada ao armamento, siga a nossa página Tiro Legal e mantenha-se bem informado. Então vamos lá, pessoal. É o seguinte, foi determinado no dia 1º de janeiro que todas as armas de calibres permitidos e de calibre restritos sejam recadastradas do Exército para a Polícia Federal, tá? E esse período que foi dado de 60 dias, ele acabou. Então, quando foi agora, no último dia 28 de março, nós estamos em abril, dia 28 de março, foi publicado o decreto 11.455, que prorrogou esse período de recadastramento até o dia 3 de maio de 2023, tá? O que diz exatamente no texto? Então ele estabelece, esse decreto 11.455, ele estabelece que todas as armas de calibres restritos e calibres permitidos adquiridas a partir da edição do decreto 9.785, que foi publicado em 7 de maio de 2019, sejam recadastradas do Exército para a Polícia Federal, tá? E esse prazo até o dia 3 de maio de 2023. O que acontece? Duas observações. Primeira observação: as armas que foram adquiridas antes de 7 de maio de 2019 não precisam ser recadastradas. Só precisam ser recadastradas as armas que foram adquiridas a partir do dia 7 de maio de 2019. Ok? Segunda observação: devem ser recadastradas as armas de calibres permitidos e de calibres restritos. E aí é exatamente esse ponto que o pessoal está com muita dúvida, né? Liga no escritório e fala: doutor, eu não sei como que devo proceder. Por quê? O recadastramento, ele é feito em duas etapas. Na primeira etapa, você preenche um formulário pela internet. Terminou de preencher aquele recadastramento, você vai salvar, vai gerar um número de protocolo e aí foi concluída a primeira etapa. Essa primeira etapa, ela deve ser feita para todos os calibres permitidos ou calibres restritos. Só que, se você adquiriu uma arma de calibre restrito, você precisa pegar essa arma e fazer a segunda etapa, que você precisa realizar o preenchimento de um novo formulário e realizar um agendamento para ir na unidade da Polícia Federal mais próxima da sua residência, né? No caso, como nós estamos em São Paulo, seria a Superintendência da Polícia Federal, que fica na Lapa. E aí você vai fazer um agendamento e vai levar a sua arma com toda a documentação da arma, né? E vai apresentar essa arma lá para uma conferência. Eles vão verificar se o calibre corresponde ao declarado, se o número de série corresponde ao declarado. Enfim, vai fazer uma rápida verificação, não demora mais de 5 minutos. E vai acabar liberando você para ir embora, ok? Só que exatamente esse ponto da segunda etapa, onde você precisa fazer o agendamento, que está todo mundo com dúvida. Qual legislação que eu consigo verificar a classificação dos armamentos? É no decreto 10.030, de 30 de setembro de 2019. Então, no decreto 10.030, ele estabelece que existem, tá? Então não sou eu que estou inventando, existe calibre permitido, existe calibre restrito, existe calibre proibido. Não sou eu que estou inventando. A própria legislação, ela já estabelece o que é considerado calibre permitido, restrito e proibido, tá? Então, base de
Consulta Decreto 10.030. Ok. Mas aí você precisa saber como que é diferenciado o calibre. Vamos fazer o seguinte. Primeiro nós vamos tratar apenas dos calibres permitidos e dos calibres restritos. Antigamente, antes de 2019, só era calibres considerados permitidos no Brasil o 22, o 32, o 38, a pistola 380 e a arma longa, que seria, né, no caso, um exemplo, a calibre 12, que o cano tinha que ter 24 polegadas, tá? Então, os revólveres, ou as carabinas, ou as pistolas de calibre 22, o revólver 32, o revólver 38, a pistola 380 e a calibre 12, que o armamento tinha que ter 24 polegadas na espingarda. Ok. Só que isso daí era considerado calibres permitidos para fins de aquisição de arma na Polícia Federal. Por quê? O Exército, se você tinha o seu certificado de registro, você poderia ter o calibre permitido, que eram apenas esses, e você podia ter o calibre restrito e proibido, ok? Então, o que era muito comum? Às vezes, para ficar claro, para entender, eu tenho muitos amigos policiais, tá? Faço muito atendimento em delegacia, então eu chegava na delegacia e o policial, ele falava assim, poxa, o meu sonho é ter uma pistola 9mm. Os únicos que poderiam ter calibres 9mm, que eram considerados restritos, eram os militares das Forças Armadas lá em serviço, mas era um desejo, né, uma paixão. Quem gosta de arma sabe que é uma loucura, tem uma vontade de ter alguns armamentos, né? E aí o que eles faziam naquela época? Tiravam o CR, porque ele só podia ter calibres permitidos, então ele tirava o CR e com o CR ele podia comprar uma pistola 9mm. Estou dando apenas um exemplo, ok? Quando chegou em 2019, entrou em vigor alguns decretos e principalmente a portaria 1222, que dividiu e aumentou o número de calibres, tá? Para que você possa ter calibres que eram considerados restritos, hoje é considerado permitido. É exatamente isso que acaba gerando a dúvida no pessoal, tá? Então vamos lá. Calibres de uso permitido, tá? Então são aquelas armas que atingem no máximo 1.620 joules de energia cinética na saída do cano. É isso, exatamente isso que prevê a legislação. O artigo, a portaria 1222, ela prevê exatamente isso. Calibre permitido são todas as armas que atingem até, ou seja, no máximo, 1.620 joules de energia cinética, energia cinética na saída do cano, ok? Eu vou dar alguns exemplos de calibres permitidos. Então, todos aqueles que eu havia mencionado, o 22, o 32, o 38, a 380 e a espingarda, continuam sendo permitidos, só que outros também são considerados permitidos, como por exemplo, a pistola 9mm, a pistola .40, o revólver 45, a pistola 45, o revólver 44 Magnum, o revólver 357, as espingardas calibre 12 de cano cerrado ou de semiautomática. Hoje ela já vem, né, com um tamanho reduzido, então ela não precisa ter 24 polegadas, ela pode ser menor. E as carabinas de calibre semiautomáticas, tá? Lembrando sempre semiautomática. De calibre .40 e 9mm. Por exemplo, a CTT 40, que ela é calibre 9mm, e a CT9, que é de calibre 9mm. Então, todos esses armamentos e outros que estão classificados lá
na portaria 1222 são consideradas de calibres permitidos. Então, se você tem alguma dúvida, pô, eu tenho uma arma, onde que eu vou consultar se esse calibre, apesar que aqui eu já mencionei todas as armas, né? Basicamente assim, porque a maioria de cada 10 armas que o escritório faz a documentação, o registro, 9 são de calibres 9mm. Então os clientes ligam e falam, eu tenho uma 9mm, é de calibre permitido ou é de calibre restrito? É de calibre permitido, ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre a questão do armamento restrito. Então, pela lógica, se os armamentos de calibres permitidos são todos aqueles que podem atingir até 1620 joules, obviamente, passou de 1620 joules, é considerado restrito. Então, todas as armas que ultrapassam na saída do cano a energia cinética superior a 1620 joules são consideradas de calibres restritos. Me dá um exemplo de armamento de calibre restrito. O fuzil 5.56, o fuzil 7.62, o fuzil 308, a 44 Remington Magnum, o 454 Casull. Então, esses armamentos, eles são considerados restritos. Não são só esses, tá? Eu estou dando apenas alguns exemplos, tá ok? Então, é isso, pessoal. A ideia desse vídeo é poder explicar quais os armamentos são considerados restritos, onde consultar, quais os calibres são considerados permitidos e onde consultar. Gerou dúvida? Nosso escritório está à disposição, pode ligar para a gente vai esclarecer as dúvidas, mas você, procurando na portaria 1222 do COLOG, você terá uma lista de armamentos e também essa explicação referente aos 1620 joules, ok? Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e siga-nos nas redes sociais. Um abraço a todos, espero que tenham gostado.